Hoje nós iríamos falar sobre a lei de adoração no Livro dos Espíritos. Embora essa não seja a primeira palestra do mês, já tivemos ao longo da semana alguns temas do próprio Livro dos Espíritos, que esse mês a gente irá abordar nas doutrinárias do Livro dos Espíritos. Eu achei legal que no primeiro final de semana caiu a lei de adoração. Não só porque eu estou aqui, mas porque é a primeira lei de todas. Quando a gente vai ler os mandamentos, o primeiro de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a nós mesmos. Então aí caiu bem essa lei de adoração, que a primeiro momento que eu li, eu fiz, eu não vou ter muita coisa para falar. Aí quando eu comecei a ler, estudar, pesquisar, eu fiz, não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho para falar, que é interessante. Então, dentro dessa lei de adoração, nós temos alguns itens, que é o objetivo da adoração, a adoração exterior, a vida contemplativa, a prece, o politeísmo e os sacrifícios. Então vamos ver o que esse tempo me permitirá, né? Então ele começa perguntando o que é essa adoração. Porque a gente ouve falar em adorar, lembra muito dos cânticos, das pessoas louvando. Mas será que a gente compreende realmente o que é essa adoração? E ele fala que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Ou seja, de Deus, pela adoração a gente aproxima a nossa alma. Então, sempre que a gente ouve falar em nossa proximidade de Deus, a gente ouve falar em nós elevarmos nossa alma, em nós elevarmos nosso pensamento. Embora, quando a gente estude desde o início o Livro dos Espíritos, a gente saiba que Deus está em tudo e tudo está em Deus, não existe alto, baixo. Mas o que seria essa elevação, quando a gente vai analisar? É essa elevação de sentimentos, é esse desejar com pureza de coração se aproximar de Deus, mesmo sabendo que em tudo Ele está presente, mas nós sentimos mais a presença dEle quando nós buscamos essa elevação. Tá? Então, a gente vai ver ao longo do texto que não é nada externo, não é nada de se ajoelhar, não é nada de gritar em praça pública, a forma não importa. Se quiser, também pode se ajoelhar, mas o que vai importar é o que está dentro do nosso coração e do nosso pensamento, né? Então, ele traz a adoração como um sentimento inato. Embora algumas pessoas se afirmem, sou ateu, nós não temos povos ateus. Todo povo vem com essa crença em um Deus. Alguns povos mais antigos, principalmente em deuses, né? E essa adoração sempre existiu de diferentes formas. A forma como ela vem se evoluindo é por conta da própria evolução da humanidade, né? Então, a adoração, segundo o Livro dos Espíritos, é uma lei natural. Ela está na lei natural. E como eu estava falando aqui, ela é a primeira de todas. Quando nós vamos ler as leis morais, né, a de adoração está na frente. E está na frente do decálogo, né? Então, no primeiro mandamento é afirmado: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente ainda não tem muita maturidade espiritual, ou até quando a gente era mais criança, porque eu lembro que a gente tinha evangelho no lar, eu desde criança, né? Eu tinha duas coisas que me assustavam. Uma é que a gente tinha que amar Deus mais do que nossa mãe e nosso pai. Aí meu Deus, como é que eu vou amar Deus? Que eu não tenho noção de quem seja, porque a gente sempre cria essa imagem palpável, né? De um ser humano, Deus, o velhinho, né? Lá em cima. Como é que eu vou amar mais do que minha mãe, meu pai, Deus? Eu não conseguia admitir, né? E outra era que meu pai falava que quem evoluísse ia viver em outros planetas. Então eu não quero evoluir não, eu não quero sair daqui, eu tinha medo, né? Então como a gente vai compreendendo melhor essas coisas? Porque se Deus nos criou a todos, Ele que nos permitiu estar aqui, Ele nos permitiu amar nossos pais, Ele que nos permitiu viver nessa terra e criar relações. Então que imenso respeito, que imenso amor, que imenso louvor a gente tem por Ele quando a gente compreende isso. Então o homem no seu subconsciente tem essa noção. Muitas vezes nós como ainda somos imperfeitos, não temos ainda a capacidade de compreender, mas existe uma semente plantada aí, porque nós somos criados por Ele, nós dependemos dEle.
E Ele é o Pai que nos protege, né? Então, o decálogo vem logo de primeira, o amar a Deus como... E olha que num mandamento só tem duas coisas. Três coisas, na verdade. Porque quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo, então numa frase só já está dito que nós temos que amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Podia estar separado, primeiro amar a Deus, depois amar ao próximo. Mas olha aqui, a gente demonstra que a gente ama a Deus, a gente vai ver aqui, quando a gente ama o próximo, quando a gente ama toda a obra de sua criação. Porque Deus se exprime para nós a partir dessa obra. Então, dentro do livro dos Espíritos, essa lei de adoração é a primeira, né? Depois vem a do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade. Então, é ele que vai fundamentar tudo para que a gente consiga conviver aí dentro de todos esses sentidos que muitas vezes a gente não consegue captar. Quando a gente fala em lei de destruição, que é muitas vezes a destruição, seja por força da natureza, seja por força da guerra, é prevista e é necessária, né? De primeiro momento a gente se assusta. Então, quando a gente começa a compreender os desígnios do Pai, muito pequeno ainda, que eu sei, que a gente ainda tem muito a compreender, é que a gente consegue mesmo se surpreender como é grandioso, como tudo tem seu tempo, como tudo tem seu momento, que foi o que a gente leu, a mensagem que a gente leu aqui. Então, em Mateus 22, 37, capítulo 22, versículo 37, tem assim essa passagem. Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Com todo o seu coração, não é um pedacinho do coração, não é um pedacinho da alma, não é um pedacinho da mente. Então, Jesus veio confirmar o que Moisés trouxe lá no início da lei de Deus, né? Eu estou falando da lei que foi entregue a ele através da mediunidade dele, que é esse amor que nós devemos a Deus. E aí, Emmanuel eu sempre trago Emmanuel, né? Emmanuel tem muitos textos em que ele comenta os versículos, né, do Novo Testamento, do Atos dos Apóstolos, e fizeram uma coleção em que compilam no mesmo livro os comentários dele a partir de cada apóstolo, né? Mas, além de estar compilado num livro, a gente tem as fontes originais. Então, a gente tem... Eu peguei nesse livro desse compêndio, mas que foi retirado do livro Assim Vencerás, de Emmanuel, com Chico Xavier. Ele fala da execução da divina lei. Então, ele fala: amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino de amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliados. Então, nós sempre contamos com esse Pai misericordioso, com esse Pai que nos ama, com esse Pai que nos acolhe, mas que para que podemos realmente mostrar esse Pai, esse amor que nós temos que levar esse amor ao nosso próximo, que é o que aqui traz, né? Então, nós precisamos contribuir. Lá para frente do texto do Livro dos Espíritos, ele fala da contemplação. Se louvar a Deus e amar a Deus, aí se isolar em cima de uma montanha e se conectar com Deus. E a gente vai ver que a melhor forma de nos conectarmos é através do trabalho, né? Então, cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os quando nos seja possível. Procuremos não prejudicar ninguém. Trabalhemos com alegria, servindo a todos, em favor de nós mesmos. Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errados por nossa vez. Essa frase foi para, assim, eu digo sempre aqui, que os temas caem para a gente, né? Para a gente estudar, para a gente se trabalhar. Essa semana eu tive um aborrecimento com uma pessoa, estava tão chateada, né? Aí eu comecei a me analisar por que eu estou chateada, porque a gente tem que buscar o erro nosso, né? Por que eu estou chateada, né? Estava achando que a pessoa tinha sido ingrata comigo, né? Aí veio eu digo sempre, ela não gosta que eu diga isso, mas minha protetora é muito rígida, né? Tudo que eu penso do outro, ela faz refletir em mim, tudo. Ela para do meu lado e fala: e você?
né? E aí ela fez, primeiro, por que você está esperando reconhecimento? As coisas que você fez para te reconhecer ou porque naquele momento a pessoa precisava de você? Você agora quer cobrar? Aí a gente já começa a diminuir o ego, a vaidade, aí já começa a diminuir. Então a gente não pode esperar esse reconhecimento. Segundo, quantas vezes você foi ingrata sem perceber? Que no momento uma pessoa fez por você, no outro ela não fez ou te agrediu e você reagiu, mas não lembrou de quando ela fez algo por você. Então, aí eu parei para analisar, menina, mas eventos que para mim eram insignificantes no passado começaram a aparecer na minha mente, para eu lembrar quantas vezes eu também fui ingrata. Porque a gente só fica, nossa vaidade e nosso orgulho só fica fazendo com que a gente se magoe com o outro sem olhar que o outro é um espelho nosso. Que o que ele faz a gente também já fez ou fará, se não está fazendo agora, né? Então, desculpar as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobicemos dos outros, senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Então, não é ruim querer ser como o outro no bem. Olhar e falar, poxa, como fulana é equilibrada, é boazinha, eu queria ser que nem ela. Por quê? Porque a pessoa serve de modelo para nós. E aí nós buscamos melhorar. Porque como ainda somos imperfeitos, às vezes me dá uma impaciência comigo mesma. Da minha imperfeição, me dá angústia. Porque a gente trabalha, ora, aí se vê errando, a gente faz, meu Deus do céu, e eu não consigo melhorar nisso aqui. Cada um no ambiente, em minha casa, eu acho que eu falho muito, às vezes, assim, na paciência, no lidar com o outro, no falar com a mesma doçura que eu falo na rua. Eu falo aqui porque eu acho que a gente tem que reconhecer publicamente nossas limitações, para que a gente possa se trabalhar. Então isso angustia, mas a gente precisa sair da angústia e conseguir vencer esses obstáculos que são tão difíceis para nós. Então busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós alegria e fé, otimismo e confiança. Então, essa parte, né? Espalhar alegria, fé, otimismo e confiança. Eu acho que, mesmo quando a gente está angustiado, está triste por alguma coisa, está sofrendo, a gente pode levar para o outro isso. Eu sempre falo assim, quando as pessoas, às vezes, me buscam bastante para conversar, e eu sempre falo, eu sei que para quem está de fora é mais fácil falar, não, irmão, tenha fé, vai tudo dar certo. Mas eu mesmo assim eu vou falar para você isso, porque eu quero que no meu momento alguém fale para mim, me ajude nesse momento. Então a gente pode levar um sorriso, a gente pode levar uma alegria. Às vezes os outros acham até a gente besta, né, por causa disso, porque tá chovendo, é bom que refresca. Então quando a gente tenta ver o lado positivo das coisas, às vezes as pessoas se irritam com isso também, né? Mas que bom que a gente possa levar sempre o melhor. Aquela oração, né, que a gente denomina como oração de São Francisco, que na verdade não foi criada por ele, mas resume o que ele trazia, né? Onde há trevas, que eu leve a luz, né? Onde há tristeza, que eu leve a alegria. É porque é isso, a gente precisa desmanchar toda essa tristeza do mundo, toda essa falta de esperança dentro de nós e levando para o outro. Quando você chega num lugar que você chega distribuindo um sorriso, você chega e faz, boa tarde. Quem é que vai te responder boa tarde? Fica até feio, né, para a pessoa. Então a gente dá o melhor de nós para receber o melhor. Então essa troca às vezes muda a energia de um ambiente. A gente pode dar o melhor de nós, né? Então isso tudo faz com que essa conexão com Deus vá se estabelecendo na nossa vida. Então conservamos, não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinita no espaço e no tempo. No dia que a gente achar que sabe tudo, a gente estaciona. No dia que achar que alguém, qualquer que seja, não pode nos ensinar, a gente estaciona. Porque às vezes você vê a pessoa simples ali, que você pensa que é ignorante, e tem uma sabedoria
pode até falar errado, né? Pode até falar errado. Às vezes eu falo, né? Pode até falar errado, mas tem uma sabedoria que vem de outras encarnações, né? E a gente às vezes se antipatiza também com algumas pessoas, se afasta, acha que a pessoa não pode contribuir para nosso aprendizado, e quanto podem, desde o mais simples até o mais soberbo, todos podem, todos têm algo para trazer, porque cada um tem uma vivência diferente. Não é questão de saber mais ou é menos, mas de traçar experiências diferentes, né? Então, vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Aí agora me veio a memória, eu estava conversando com uma pessoa que não é espírita, um rapaz, e ele estava contando de um sonho que ele teve, mas foi tão real. Eu estava num lugar e nesse lugar eu tive a sensação, ele falou, eu tive a sensação de que saía do corpo e ia para um lugar. Não é espírita, viu? Eu olhando ele falando, e eu só assim. E nesse lugar a gente estava esperando, porque cada um ia pegar uma memória. Tinha lá gravadas as memórias da gente. Aí eu, eita, meu Deus do céu, porque aí sempre aparece. E aí eu peguei essa memória de um dia e levei para casa para assistir, mas era tão real. Eu fiz, era real porque era real. Quantas vezes a gente viu isso na literatura espírita? De como nossas memórias estão impressas em nós e são resgatadas para que nós possamos ver realmente o que fomos, o que fizemos. Falamos tanto das nossas boas intenções, mas por trás sempre tem uma pontinha, às vezes, de querer ganhar algum benefício. Então, tudo isso é relembrado. Não é para ter um tribunal julgando a nós. Não tem um juiz togado falando você fez isso ou aquilo. Mas que dentro da nossa própria consciência possamos reconhecer quem realmente somos. Porque a gente não tem como crescer, como ascender ao Pai, sem se reconhecer para que a gente possa se transformar. Se a gente fica se enganando, aí o homem cria esse momento de se conhecer como um tribunal. Não é? Quantas vezes as pessoas pensam assim, eu vou desencarnar, vai ter um tribunal para me julgar. Mas na verdade somos nós mesmos em nossa consciência que nos julga e que faz com que lá à frente possamos pagar, né? E aí Emmanuel traz os minutos de Deus no Reformador. Ele faz assim: consagremos, pois a Deus os minutos de bondade e harmonia que devemos improvisar em seu nome, em favor da comunidade, dentro da qual evoluímos na luta cotidiana. E o Senhor, na sua magnanimidade imensurável, nos entregará a eternidade com libertação imperecível. Então, esse louvar a Deus, esse adorar a Deus, a gente faz no dia a dia, nas nossas ações, reconhecendo que tudo que Ele nos deu, só Ele tem a ciência do que é melhor para nós. Não é verdade? Nós não temos, nós achamos que é um caminho e é completamente outro. E nós temos dificuldade de entregar a Deus. Eu estava assistindo uma palestra essa semana, eu esqueci o nome da palestrante, que eu assisto muito a palestra no YouTube. Mas eu gostei muito. Ela falando, às vezes a gente fala assim, vai filho com Deus, mas não vai com Deus verdadeiro, né? É um volte para sua mãe, né? Tal, porque a gente tem uma dificuldade, essa entrega, né? Nós temos muito apego ainda estamos evoluindo nessa questão do sentimento, porque na realidade nós não temos verdadeiramente incrustado dentro de nós a consciência da imortalidade e da infinitude. Então é isso que gera um apego excessivo, um medo, por isso que a gente chama de perda quando o ente querido desencarna. Porque essa consciência de mortalidade não está, a gente está trazendo pelo racional, está trabalhando isso, a doutrina nos ajuda muito, nos dá mais equilíbrio nessas situações, mas não está verdadeiramente dentro de nós. Para a gente saber que ela está no outro plano, mas está aqui, né? Então, a gente tem que pensar em nos aproximar de Deus. Quando clamamos que Ele nos aproxima de nós, na verdade a gente tem que pedir
que eu possa crescer e evoluir e compreender os seus desígnios. Porque todas as orações, se a gente for ler lá as preces todas lá do Evangelho, traz esse sinal de que não importa os acontecimentos, importa como nós passamos pelos acontecimentos. Falar é fácil, tá? Mas a gente aprender isso faz com que nós, quando a gente passa pelas tempestades, a gente respire um pouco, fala, meu Deus, está doendo tanto, tanto, mas me ajuda a compreender. Pelo menos a gente tem a humildade de dizer assim, eu sei que é sua vontade, me ajuda a passar por isso. E não se revoltar. Porque tem momentos que são dolorosos mesmo pra gente. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de falar, graças a Deus, né? É tudo na vontade do Senhor. Tem gente que é super sereno, mas tem gente, a gente muitas vezes dói determinados acontecimentos. Então, pelo menos a gente tem a compreensão de que não, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que isso tem que acontecer. Então, pelo menos essa consciência a gente vai conseguindo construir, né? Então, como eu falei anteriormente, todos os povos vêm de uma adoração. Claro que muitas vezes mais na forma do que no conteúdo, né? Não é à toa que nos foi dito que não se deve servir a Deus e a Mamon, né? Não podemos adorar Deus e adorar o ouro, né? E o homem sempre teve uma busca de compreensão desse Deus, porque ele via os mistérios acontecerem, os mistérios na época, né, queria dar um significado. Então, a princípio, a cada fenômeno, ele dava a um Deus a responsabilidade. Por isso que o politeísmo foi a primeira forma de fé e adoração, né? Porque precisava assim, explicar algum fenômeno, alguma coisa, é o Deus da tempestade, é o Deus. Então nós seres humanos fomos criando isso, né? E nós ainda temos isso, porque nós ainda adoramos figuras, mitos, mesmo sabendo que Deus é o único a quem devemos realmente adorar, né? Então adoramos um médium que tenha mais destaque, que a gente admire, porque a gente precisa dessa figura mais palpável. A gente ainda tem essa necessidade, porque a gente ainda não consegue compreender Deus adequadamente. Temos ainda dificuldade. Infinito é uma palavra linda, né? Um símbolo bonitinho, todo mundo usa, mas compreender realmente esses significados para nós que vivemos de ciclos com início, meio e fim, que compreendemos muito melhor, que é mais palpável, precisamos do concreto para uma compreensão melhor. Muito mais difícil, né? Então a gente acaba produzindo ídolos, acaba adorando imagens que na realidade são substitutivos. Mas o que é que o Livro dos Espíritos traz? Inclusive quando se fala da adoração exterior, o que importa mesmo para Deus é a sua intenção. Ele não vai te castigar porque você ainda não serviu da forma adequada, mas o que está dentro do seu coração quando você faz algo, né? Muitas vezes nós, quando queremos a proteção de Deus, chamamos um espírito amigo. Por quê? Porque a gente tem mais capacidade de nos identificar com ele, que tem uma forma, que tem uma outra forma de comunicação. Mas quando a intenção é boa, se eu viro para você e falo que Nossa Senhora te cubra com seu manto, é um símbolo, mas o que importa é a sua intenção. O que é que você está querendo transmitir à pessoa? Tranquilidade, amor, cuidado, carinho. Então é o que sempre, o tempo inteiro, se traz na literatura espírita. Não é a forma que importa, é o que está dentro do seu coração. A gente, à medida que vai evoluindo, compreendendo mais ainda, a gente vai tirando mais formas. Mas enquanto elas existem, elas não são condenáveis. Contanto que a gente não esteja ferindo nem fazendo mal a ninguém, né? Então ele fala que a adoração verdadeira não precisa de manifestação exterior. Ela é do coração, tá? Então é em tudo, o tempo todo que a gente fizer, a gente lembrar que o Senhor tem sobre nós o seu olhar, que Deus sempre está nos olhando, não como um julgador, mas nos observando, como um pai atento que ele está, e que, se necessário, ele vai precisar nos conduzir para caminhos de corrigenda,
Porque às vezes a gente se desvia que nem percebe, né? Então, será útil a adoração exterior? Sim, se não se consistir num vão simulacro, né? Tem gente que adora exteriormente para dizer que adora, mas por dentro está tudo vazio, ou tudo podre, como dizia Jesus, né? Sepulcros caiados, né? Por fora tudo branquinho, pintadinho, limpinho, e por dentro a gente tem, né, um defunto lá todo podre, né? Então, a gente observa isso, né, em várias passagens do Evangelho, do fariseu. A gente tem vários exemplos de pessoas que, oh Senhor, e aí fazem várias manifestações de fé externas, mas no seu dia a dia mostram que por dentro não tem nada daquilo. A fé não é verdadeira, né? Então ele fala que a manifestação externa, a adoração exterior é útil, é porque a gente demonstra ao outro, né? Dá um exemplo ao outro. Às vezes as pessoas falam, poxa, como o fulano tem fé, que legal, né? Eu queria ser assim. Aí a gente começa a buscar para me dar mais serenidade, eu queria ter essa certeza em Deus, nos desígnios do Pai. Então a gente acaba levando para o outro um pouco de esperança. Só que vale muito mais quando dentro de nós isso realmente se repete, né? Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder e a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então nós precisamos ser exemplos. O Evangelho traz o sedes perfeito, né? Eu acho que eu vou mandar fazer um adesivo, sedes perfeito. Ou então, né, anotar na mão, pra gente sempre lembrar. Isso aqui, porque às vezes a gente reage no impulso. O ideal é a gente parar para pensar, mas isso aqui que eu estou pensando em fazer, coaduna com esse sedes perfeito? A gente tem que parar para analisar isso. A gente não vai ser perfeito nessa vida, mas o mais próximo possível que a gente conseguir chegar melhor, pra gente repetir menos série, né? Então, como é que a gente vai demonstrar verdadeiramente, adorar esse Deus? É ir para o centro espírita, para o culto, para a missa, fazer louvores? É isso que é adoração a Deus? Antigamente se falava muito isso, que a pessoa ia para a missa, confessava os pecados no domingo e voltava a pecar de segunda a sábado, domingo ia de novo para a missa, confessar os pecados e ser perdoado. Então, é isso que é adorar a Deus? Então, nós precisamos rever quais são esses conceitos. Então, dentro desse contexto de adoração, a gente lembra de Jesus com a samaritana no poço de água, né? E aí ela pergunta a ele, onde se deve adorar a Deus? Se era no monte ou em Jerusalém? E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se a gente pensar na história das religiões mais antigas, a gente vê que existiam muitos templos, muitas imagens para ser adoradas, né? Roma tinha muito isso, né? Então era um Deus era um símbolo, outro Deus era outro símbolo. Então não era em espíritos, eram pedras frias, como Jesus falava, né? Não era uma adoração em espírito. Paulo de Tarso também falava muito disso. Nós precisamos adorar com o nosso interior. A gente ainda tem até o costume, né, de levar os santinhos para casa, de ter, né, de ter aquela imagem da adoração. Em várias passagens que a gente lê sobre essa questão de por que, se a gente não tem esse símbolo, não tem valor nenhum, se os símbolos não têm esse valor de talismãs, então por que as pessoas conseguem as curas? Mas é justamente porque nós mesmos trazemos esse magnetismo para cada símbolo que a gente acredita. Então é um poder de dentro de nós. Como a gente ainda não tem a capacidade de reconhecer em nós esse poder, a gente deposita em algo.
Então, algumas pessoas realmente precisam desses símbolos para que sua fé seja ativada em algum momento, né? Mas isso tudo está dentro de nós, da divindade que temos dentro de nós também. Então, ele pergunta: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? A resposta é: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Então, ele sempre vai preferir o que vem de dentro, né? Então, muitas vezes a gente não tem palavras para se expressar. Tem gente que tem um vocabulário rico, cheio de lindas palavras, que é legal também. Tem orações que emocionam, tocam na nossa alma. Aí você pensa assim: poxa, que linda essa pessoa falando, ela ora tão, né? Traz tanta coisa linda. Mas muitas vezes, mesmo que você não tenha essa capacidade, esse vocabulário, no seu interior tem tanta conexão, tanta brandura, tanta subserviência ao Pai, tanta entrega, que vale muito mais do que palavras belas, né? Nós temos as orações no final do livro do Evangelho, não é que a gente tenha que repetir, não que tenha algum problema a repetir, mas se não for uma repetição mecânica, se for compreendendo realmente o que traz. Aquele capítulo que traz as orações, ele é interessante porque ele é um material de estudo, porque ele fala do sentimento que nós devemos ter em cada momento, pelo obsessor, pelo obsediado. Todas as preces que tem ali nos mostram proceder diante das situações. Então ela resume mesmo nossa doutrina dentro das nossas atitudes. Então é um capítulo que vale a pena ler. Claro que vale também, poxa, a mente está agoniada, alguém desencarnou, eu quero prece por alguém que acaba de desencarnar. Legal, eu vejo como é que a gente deve proceder, tudo isso. Mas se a gente puder utilizar também como material de estudo, a gente vai vendo como é que devem ser nossas atitudes diante da vida, para que a gente esteja sempre nesse louvor, nessa busca, né, nessa ascensão pelo Senhor. Então, Emmanuel traz no Encontro Marcado um texto chamado Cooperação com Deus. Ele tem subtítulo Cooperação Individual na Execução do Plano de Serviço da Providência Divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispõe a servi-lo? E quantas outras tantas terá afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então a gente fala que está disposto a servir. Só que quando a gente afirma isso, muitas vezes a gente pensa que a gente vai servir no centro espírita, a gente vai servir na igreja, a gente vai servir... E é no dia a dia que a gente serve. Então, na hora que a prova chega em casa, na hora que a prova chega no ambiente de trabalho, a gente esquece total quanto nos angustiam as situações. Porque a gente esquece que os templos são todos os ambientes que estamos inseridos. Todos são um templo, né? Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Ora, gente, como é fácil cumprir o dever quando esse dever é lidar com gente fácil? Ia ser ótimo, né? Se todos os parentes fossem anjos perfeitos, né? Se todos os amigos, todas as sogras fossem anjos perfeitos, não ia ser fácil. Servir é isso? Servir é contemplar, né? Então, mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus, quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis. Professor ou mentor,
se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, que estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor, nos diversos ramos da atividade humana, se fossem chamados para guiar os interesses da comunidade, exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores à harmonia ou presidir distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos? É lógico, mas a gente esquece. A gente quer o dia ensolarado, o louvor, a paz, a música clássica tocando no radinho. Mas é na labuta que a gente está mostrando que está servindo com Deus. E muitas vezes, nesse servir, nós nos tornamos o serviço do outro. Em vez de a gente estar contribuindo, a gente está dando trabalho. Seja para um ser encarnado, ou seja para os desencarnados que vieram se dispor a nos ajudar nessa tarefa que a gente diz que vai ser obreiro do bem, né? Então, obreiro do bem ou condutor da fé, se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com esquecimento de todo o mal? Então, os serviços que não nos sentimos capazes de realizar, alguém vai ter que assumir. Muitas vezes o Pai contou conosco no primeiro momento. Será que conseguimos sustentar esse compromisso? Não é verdade? Onde estiveres e sejas quem for, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados e beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Essa mensagem, gente, é um negócio que, meu Deus, é muito profunda. Se alguém tiver a oportunidade depois, eu me emociono, porque se alguém tiver a oportunidade depois de pegar esse texto e reler, porque quanto mais a gente lê ele, mais ele toca a gente. Porque a gente está esquecendo disso aqui. A gente quer só mesmo que Deus nos sirva. A gente está esquecendo de permanecer no serviço, a gente se angustia tanto, a gente sofre tanto, porque não estamos conseguindo manter firmes no serviço a Deus. E o serviço não é ir para o centro espírita só. É o nosso dia a dia, que é o mais difícil.